Olá, gata garota, seja bem-vinda. Você que está aqui assistindo na reprise, hoje vamos falar sobre vulnerabilidade e sobre autoconfiança, como uma coisa influencia na outra. Exatamente, como você pode ser mais autoconfiante sendo vulnerável. Eu sei que parece que essa conta não fecha, até porque a gente sempre ouve falar que vulnerabilidade é algo relacionado à fraqueza, a não ser tão bom, né? Ou pelo menos não se mostrar tanto, porque tem receio do que os outros vão falar. Então, assim, as pessoas acabam se escondendo, mas é justamente isso que eu vou falar, né? Mostrar para você que é o contrário, que quanto mais você se mostra e quanto mais você se mostra vulnerável, mais forte e mais autoconfiante você se torna, certo? Então continue aqui comigo que agora eu vou falar com as pessoas que estão chegando aqui ao vivo. Rapunzel! Seja bem-vinda, gatas garotas! Está chegando aqui enquanto o Instagram... Deixa eu colocar aqui... Para quem for chegando, meia colorida, autoconfiança e vulnerabilidade. Opa, deixa eu deixar fixo, porque quem chegar por aqui... Olha o tema de hoje, gente, vamos falar sobre vulnerabilidade feminina, né, especificamente. E vamos falar sobre autoconfiança, como uma coisa pode ajudar a outra, sabe? E normalmente a gente ouve falar que ser vulnerável é ser fraco. Ou quando a gente se mostra vulnerável é porque a gente está mostrando as nossas fraquezas, que a gente está se mostrando. E aí é muito perigoso, porque quando a gente se mostra para o mundo, para as pessoas, o que é que as pessoas vão fazer com isso que a gente está mostrando? Eis a questão. O que é que as pessoas vão fazer, né? Sempre é o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão fazer. Tá vendo como a gente sempre está conectada no outro? Mas hoje a gente vai falar das nossas vulnerabilidades. Vamos falar a partir da gente. O que é que acontece com você quando você se permite ser vulnerável? Quando você ousa ser quem você é. Sim, ousar ser quem você é. E você pode até perguntar, mas Isabel, eu estou ousando ser quem eu sou? Eu não sou quem eu sou, eu estou sendo outra pessoa. Talvez você possa estar de forma inconsciente vivendo uma vida que não é a que você verdadeiramente gostaria. Por quê? Porque você está vivendo para atender a expectativa, a vontade de alguém. E aí você está escondendo quem você é. Ou porque você também tem medo, tem receio de mostrar quem você é. Para quê? Para que as pessoas não falem, para que as pessoas também não te machuquem. Sim, pode ser. São várias coisas que podem estar passando pela sua cabeça e várias questões que estão aí fazendo com que você não viva quem você é, na verdade. Não ouse ser quem você é, ou melhor, quem você nasceu para ser. Porque sim, você nasceu para brilhar, gata garota. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. E vamos falar dessa dificuldade de se mostrar vulnerável, de mostrar quem a gente é. E eu entendo que muito disso tem a ver com a nossa construção de vulnerabilidade. Essa construção que a gente foi tendo ao longo da nossa história, ao longo da nossa educação, da nossa formação enquanto uma mulher adulta, né? O que é que a gente ouvia sempre falar sobre vulnerável? Né? O que é que a gente ouvia quando falava, fulano é muito vulnerável, então fulano é muito frágil, ou fulano é muito fraco, né? Então sempre associava-se, e ainda associa-se a vulnerabilidade, a fraqueza. Nossa, eu jamais vou me mostrar, eu jamais vou mostrar minhas fraquezas de forma alguma. Eu tenho que ser sempre forte, guerreira, eu sempre tenho que estar pronta para dar conta de tudo. Ser frágil, ser vulnerável, jamais. Não vou mostrar nunca as minhas fraquezas para esse mundo. Ninguém vai conhecer a minha fraqueza, ninguém vai saber a minha vulnerabilidade. Para quê? Para ninguém me atingir e para que eu me mostre justamente forte, guerreira, para que as pessoas me respeitem, para que as pessoas gostem de mim. Olha aí quantas questões acabam acontecendo e fazendo com que você, na verdade, não seja quem você, na verdade, é.
por medo, por receio do que vão falar ou do que vão pensar. Mas o que eu quero que você entenda hoje aqui é que quanto mais vulnerável você for, mais você pode se tornar autoconfiante. Mais essa sua fragilidade e essa fraqueza que alguns estão dizendo pode ser o seu superpoder. Pode ser justamente a chave que pode estar mudando aí a sua autoconfiança. Por quê? Porque tudo começa dentro da gente, né? Tudo começa nesse processo de se conhecer realmente, de ter clareza de quem a gente é, clareza do que a gente gosta, clareza das nossas imperfeições, das nossas vulnerabilidades e dos nossos recursos também. Então é importante a gente saber tudo isso. E na sua grande maioria, nós não sabemos. E nós, mulheres, especificamente, nós temos muita clareza para dizer o que o marido gosta, para dizer o que o filho gosta, para dizer o que a amiga gosta, sabe? A gente tem muita clareza para dizer o que um precisa, o outro, mas a gente tem muita dificuldade de saber quem, na verdade, a gente é. Né? Ou melhor, o que na verdade a gente gosta e o que a gente quer, porque a gente está ocupada tanto tempo, sabe? Ocupada o nosso tempo com tantas coisas que nunca se para pensar no que você gosta, no que você quer, nas suas habilidades, na sua vulnerabilidade. E aí você constrói essa capa de super heroína, de super poderosa, que dá conta de tudo, de que vai resolver tudo. Então aí você não pode. Eu não tenho tempo para ser fraca. Eu não tenho tempo para ficar com, aí fala assim, com mimimi, né? Mas só que lá dentro tá doendo. Só que lá dentro tá castigando você, tá futucando você. Então, que tal a gente fazer as pazes com a nossa vulnerabilidade e transformar ela num superpoder? É muito mais legal, é muito mais leve e é muito mais tranquilo, certo? Então esse é o papo de hoje, um papo leve, mas para a gente falar sobre fraqueza, sobre ousadia, sobre vulnerabilidade e falar de quem? Dessa mulher extraordinária que é você, que tem tudo isso aí dentro de você, certo? Eita, eu botei água gelada aí. E acabou derretendo mesmo aqui. Nossa Senhora! Max Prejuízo, Elisângela, sejam bem-vindos! Veja, eu trouxe um livro aqui, por sinal já vou deixar como recomendação, um livro que eu já li, já reli e já estou pensando em ler novamente, porque é um livro de cabeceira, recomendado para todas as mulheres. Se você puder ler esse livro, vai ser maravilhoso. É A Coragem de Ser Imperfeito. Na verdade, é maravilhoso, né? A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Aqui super dica, né? Na qualquer livraria você pode estar aí pedindo também pela Amazon, pela Saraiva, enfim. Esse livro é muito importante e mudou muita coisa, sabe? Na minha forma de pensar, justamente sobre vulnerabilidade. E deixa eu dizer por quê. Por muito tempo eu fui essa mulher que eu acabei de falar para você, guerreira, forte, sabe? Sempre ativa. E eu tinha o que era, na verdade. Eu tinha uma capa ali, sabe? Para não mostrar minha vulnerabilidade. Eu era reativa. Se você falasse algo, eu tinha duas coisas para falar para você. Eu sempre tive a resposta na ponta da língua. Não é que hoje eu ainda não tenha, mas agora agora não vale a pena, sabe? Algumas coisas você responder, porque depois você cria uma situação que depois vai se voltar para você. Então eu sempre estava assim, na defensiva, armada, porque eu tinha que ser a mulher forte, a mulher guerreira, a mulher que não fraqueja, a mulher que não mostra que tem contradições, que tem incongruência, sabe? A mulher que muda também de opiniões. Então isso tudo eu fazia, eu me blindava para não mostrar o que existia por trás dessa mulher. E isso cansava demais. Por quê? Eu vivia algo que eu não era. Não é porque eu era falsa, era porque eu tinha medo. Não é porque você não tinha algumas características, mas eu potencializava. Se eu era uma mulher que gostava de ser mais firme, eu era duplamente firme, sabe? Quando não precisava ser aquela firmeza toda, eu era como se fosse como se eu precisasse validar quem eu era. Veja que tolice, mas era assim. Então eu estava assim, sempre quando estava numa discussão, não admitia perder a discussão, né? Eu sempre tive bons argumentos, sempre fui boa de argumento. E na sua grande maioria, nas suas grandes discussões,
eu ganhava. Só que quando eu ganhava, o outro lado também, né? Aquele que não ganhava ficava chateado. Então eu ganhava no argumento, mas às vezes eu perdia aquela relação de amizade, eu perdia aquela cumplicidade que existia. Por quê? Porque eu queria ser sempre forte, porque eu queria sempre estar com a razão, porque eu queria ser sempre a certa, né? Então eu não me mostrava vulnerável, eu não me mostrava as contradições que eu tinha, os questionamentos, as dúvidas, as incertezas. Eu sempre estava ali pronta, com a resposta, sempre firme, nunca fui muito de chorar, não chorava, ou pelo menos não chorava para que ninguém percebesse, sempre fui a que estava sempre, sabe, ali no alto. Só que por trás, né, quando chegava a noite, desconstruía. E aquilo era um cansaço, porque no outro dia é como se eu tivesse que vestir novamente aquela capa da Mulher Maravilha. E não tem quem suporte ficar vestindo a capa da Mulher Maravilha. Nem ela suporta tanto. Se vocês assistiram o último filme, você vê como ela também tem seus momentos, né? De levar tudo nas costas, de levar o mundo todo, o peso de ser sempre certa, de fazer sempre as escolhas certas, sempre me cobrando, ser sempre assertiva, sabe? Sempre ter que ter posição sobre as coisas, sempre estar, sabe? Sempre estar engajada nas coisas. Então, isso tudo sempre cobrando de mim. Eu mesma não era ninguém. E isso fazia com que eu não pudesse mostrar as coisas que eu gostava também de fazer, as coisas bobas que eu gostava de fazer, mas eu escondia. Por quê? Porque uma mulher engajada, uma mulher que tem posição, uma mulher que trabalhava com política, que era meu antigo trabalho, assessorando deputado, senador e também governador, não poderia estar fazendo determinadas brincadeiras ou com determinado comportamento. Até a forma de se vestir era diferente. Né? Era diferente porque eu sempre estava arrumada, de terno, sempre, sabe, de sapato alto, de escarpão, aquela coisa, aquele modelo, sabe? Sempre ali para mostrar aquela mulher forte, aquela mulher guerreira, sem vulnerabilidade, sem fraqueza. Era essa mulher que eu queria mostrar para o mundo. Por quê? Porque essa mulher, eu entendia que ela conseguia lidar com tudo. Ela era muito mais admirada na minha cabeça. Naquele tempo, sabe? Que eu pensava que essa mulher que eu estava ali vivendo era uma mulher que seria mais admirada e que saberia enfrentar melhor ao mundo e as pessoas respeitariam mais ela. E ela sofreria menos. Por quê? Porque ela já ia impor respeito nas pessoas. Ela já ia, no mínimo, impor medo, sabe? Medo, respeito. Ou se não fosse respeito, era medo. Então, aquela postura daquela mulher, aquela que eu incorporava, eu apresentava, então, e vestia o personagem. E levava o personagem também para a cama. Só que com o passar do tempo, você vai percebendo que vai ficando pesado demais você levar esse personagem para você viver no seu dia a dia. E aí você começa a olhar para você, quem você é, na verdade, né? E aí é esse processo que é doloroso, né? Que não é gostosinho, mas que é essencial. Começa a olhar para você e começa a questionar. É isso mesmo que eu sou? Será que eu sou assim o tempo todo? Não é? Será que eu quero estar sempre de blazer, sempre de escarpão? Será que eu quero estar sempre certa? Será que eu quero ganhar sempre nas discussões? Será que eu quero estar sempre com os bons argumentos, vencendo os colegas nos argumentos, ou então questionando de forma que deixe o outro até desconfortável com a minha forma de abordar? Será que eu quero que as pessoas fiquem com receio de mim ou não falem algumas coisas porque eu quero que elas me respeitem? Será que é isso mesmo? Então eu percebi que tinha muita coisa que não era o que eu queria. Por exemplo, eu gostava de usar um escarpão, mas não todo o tempo, sabe? Eu gostava de vestir um terno, mas não todo o tempo, não é? Eu queria ser muito mais moleca, sabe? Mas misturar coisas com coisa, pintar o cabelo de louro e às vezes não, dar uma escova e às vezes não, botar um batom, botar maquiagem, mas às vezes não. Então eu queria isso. Eu queria, claro, continuar defendendo as coisas que eu acredito, mas com leveza, não com agressividade, sabe? Sempre gritando, sempre reativa, bateu, levou. Não, não era isso que eu queria, sabe? No fundo, não era isso que eu queria, só que eu tinha medo de me colocar dessa outra forma, que é hoje a forma que eu me coloco, porque eu achava que ia me mostrar como uma pessoa frágil, como uma pessoa insegura, como uma pessoa que não é firme se não falar alto, se não gritar e se não for braba.
sabe? Era isso que eu achava, porque eu entendia que se eu fosse como eu sou, como eu era, as pessoas iam entender que eu era uma pessoa fraca, que eu não ia conseguir ter sucesso na área que eu estava atuando, principalmente naquela área, que era a área política, é uma área onde tem muitos homens, né? Porque é uma área, na verdade, que trabalha com poder, que é a área da política. Tem poucas mulheres trabalhando nessa área com assessoria, tem muitas mulheres trabalhando, mas tem poucas. Hoje, graças a Deus, tem muito mais, né? Mas quando eu comecei, não tinha tantas mulheres, pelo menos na minha região, que falavam, né? Tratava com os políticos do mesmo jeito, então tinham poucas. E eu me espelhava naquelas que tinham poucas e sempre estava ali, modelando, né? Para querer ganhar espaço. E aí eu também via que essas mulheres tinham esse comportamento, sabe, mais agressivo, esse comportamento mais com a energia do masculino. Olha aí a questão, o desequilíbrio das energias, sabe? Então eu via muito isso e eu reproduzia isso. Só que aquilo não era a minha verdade. Aquilo não era, pelo menos não de todo, o que eu era. Mas eu vivia aquele personagem porque eu tinha receio, eu tinha medo de me mostrar como na verdade eu era. E achava que para conseguir o respeito, eu precisava encarar aquele personagem, porque senão eu não ia conseguir respeito na minha profissão, eu não conseguiria me impor na minha profissão. Então eu escondia as minhas vulnerabilidades, eu escondia as minhas fraquezas, sabe? As minhas questões, ou melhor dizendo, que eram minhas, mas que eu entendia como fraqueza. E com isso, eu fui vivendo esse personagem, sabe? Para conseguir ali driblar aquele meio, aquele ambiente. Só que durante um tempo, você consegue viver e tá tudo certo. Mas a vida toda você não consegue. Sabe? Porque cansa você continuar sustentando uma verdade que não é a sua, que não está conectado com a sua essência. Eu tenho um jeito moleca, eu tenho um jeito gaiata de ser, eu brinco, eu gosto de ser leve, eu gosto de dizer verdades com humor, eu gosto de brincar, eu gosto de ouvir. Então isso são características minhas, mas que estavam abafadas para justamente eu ser respeitada nesse ambiente, para eu conseguir um lugar ao sol naquela profissão que naquele momento eu escolhi. Então eu negava a minha vulnerabilidade, eu negava as minhas questões. Por quê? Porque eu tinha receio que as pessoas usassem aquilo que era meu, sabe? Aquilo que era o meu ponto fraco e usassem justamente contra mim. Então aí eu me transformei nessa super mulher, numa super heroína, né? Numa mulher que dava conta de tudo, numa destemida. Então tem uma amiga, uma colega minha especificamente, que hoje ela continua trabalhando numa assessoria, e ela disse assim: Isabel, eu fico impressionada com a sua transformação. E é muito gostoso. Um dia eu vou convidar ela aqui para falar com a gente, para ela dizer, ela assim, eu fico impressionada o quanto você mudou. Você era muito reativa. Às vezes eu tinha até receio, quando a gente ia falar sobre uma questão de trabalho, de falar com você. Nossa senhora, veja, gente, alguém com receio de falar comigo. Por quê? Mas eu era assim, eu tinha isso, sabe? Mas não era o receio que eu colocava, não é porque eu não iria ouvir ao outro, mas era porque eu queria ser, sabe, tão forte, tão assim implacável, que eu não me permitia mostrar a garota, a menina sapeca, a mulher que gosta de rir, que gosta de contar piada, sabe, de bom humor. Então era um humor, mas era um humor ácido, sabe? Era sempre a crítica na ponta da língua, sabe? A resposta rápida, ácida e sarcástica, imediata. Eu era imbatível nessa área. Tudo bem, de vez em quando era engraçadinho, mas isso também feria os outros, não é? Feria. Só que, na verdade, eu era mais ferida do que eu feria os outros, sabe? Stamp tá aqui. Oh, maravilhosa! Próxima semana estaremos juntas. E aí, negar a gente... olha aqui o que ela tá dizendo, muito legal. E aí, negar a gente meio que se despersonaliza também, né? Com certeza, você vira um personagem. Você fica distante de quem você é na verdade. Quando a gente se esconde em um personagem, a gente acaba sem nem saber
quem a gente realmente é, não é mesmo? Perfeito. E é esse o grande ponto. Hoje a gente vive um momento, parece contraditório, onde as pessoas estão ao mesmo tempo querendo mudar as suas vidas, né? Mas ao mesmo tempo elas estão querendo se conectar com quem é de verdade, com quem é realmente, quem é verdadeiro. E ser verdadeiro passa pela vulnerabilidade. Ser verdadeiro passa por você mostrar as suas contradições. Passa por mostrar as coisas que você defende, os seus posicionamentos, os seus erros, os seus acertos. Passa por você mostrar quem você é, na sua essência. Porque é isso que as pessoas querem hoje, principalmente aqui nas redes sociais. As pessoas estão cansadas de personagens, sabe? As pessoas estão cansadas de gente perfeita, de gente que não erra, de gente que só faz live toda maquiada, com cabelo todo arrumado, sabe? Que faz live só num ambiente maravilhoso e que quando acaba tá tudo caindo pelo pedaço, mas só quer mostrar perfeição. As pessoas querem se conectar com pessoas que têm vida iguais a delas, que no dia a dia passa perrengue, que tem dificuldade, que tem superação, que tem contradição, que erra, que acerta, que vai dar um passo à frente, que depois volta, que diz uma coisa e depois, não, eu quero dizer. Sabe por que é isso? Essas características são características de gente. São características de pessoas imperfeitas. E a beleza da humanidade está na imperfeição. E não esconder as nossas imperfeições. Porque ser imperfeito é o que nos torna humanas. No caso aqui, as mulheres. Mas nós, mulheres, como eu contei aqui, a gente se cobra excessivamente. A gente se cobra de ser perfeita. A gente cobra de fazer tudo certo. E a gente esquece a nossa vulnerabilidade, as nossas imperfeições, sabe? Os nossos medos, os nossos receios. Aquilo que a gente entende que é a nossa fraqueza. Então a gente quer esconder de todo mundo os nossos pontos fracos. Porque a gente só quer mostrar os pontos fortes e potencializar num tanto que nem é o que a gente é. E aí a gente acaba vivendo uma vida que não é a vida que a gente quer, falando e pensando coisas que não tem nada a ver com você, mas aí você vai seguindo. E aí você começa a perceber também que há um distanciamento entre o que você é, né, e o que você está vivendo. E você às vezes dá poxa, o que é isso? Por que as coisas estão travando na minha vida? Por que às vezes eu estou até conquistando determinadas coisas, mas eu não estou me sentindo bem? Porque justamente você está negando quem é você por medo. Porque se você tem receio de que se você se mostrar como você acha que as pessoas não vão gostar. Ou você acha que você não vai conseguir as coisas que você deseja para a sua vida. Sabe? Se você mostrar sua vulnerabilidade, você tem receio de achar que aquilo vai fazer com que as pessoas olhem para você como se você fosse uma pessoa fraca. Mas eu quero te dizer que é justamente o contrário. Claro que vai ter pessoas que vão associar a sua vulnerabilidade à fraqueza. E tá tudo bem, tá tudo bem. Só que quando você assume as suas limitações, quando você assume as suas fraquezas e você fica confortável com ela, sabe, com elas, ninguém vai poder te atingir. Esse é o ponto onde você se torna uma mulher mais autoconfiante. Esse é o ponto onde você se torna mais forte, mesmo sendo fraca. Parece contraditório, mas é isso que acontece. Quando as pessoas olham para mim, elas dizem que eu sou uma mulher gorda, né? Elas vão dizer que eu sou uma mulher, que eu sou baixa, vamos dizer que eu tô fora do padrão, que eu não sou loura, que eu não sou branca e que eu sou gorda. Aí elas olham, né? Aquelas que têm a mente, elas olham e elas acham que essa aqui é a vulnerabilidade dela. Então, eu vou atingir ela a partir da onde? Da onde ela é vulnerável. Na cabeça das pessoas que querem me atingir. Então, eu vou atingir chamando ela o quê? De gorda. Olha, porque eles entendem que eu ser gorda é um ponto vulnerável. Só que aí eles esquecem que eu estou extremamente
extremamente confortável nas minhas vulnerabilidades. Se em determinado tempo ser gorda era algo desconfortável que eu não aceitava, hoje já não é. Então é algo que se a pessoa, olha sua gorda, oi, tudo bem? Vai dizer como se tivesse, oi Isabel, oi Bel, oi. Então aquilo já não me atinge. Ao contrário, aí é que eu me mostro mais. Aí é que eu mostro tudo que eu sou, porque eu já aceitei as minhas limitações, eu já aceitei aquilo que eu estava rejeitando, porque eu entendia que era um defeito, que era uma fraqueza, mas hoje eu aceito porque faz parte da mulher que eu sou e fez com que eu chegasse até aqui. Então as pessoas não vão ter o que me atingir, e mesmo que elas usem isso contra mim, que elas tentem usar, não vai conseguir, porque mais do que elas, eu tenho conhecimento de quem eu sou. Mais do que qualquer pessoa, eu sei das minhas fraquezas, das minhas limitações, dos meus pontos de nó que precisam ser melhorados. Então ninguém vai precisar apontar o dedo e dizer quem eu sou, porque eu já sou. E hoje, mais do que qualquer momento, eu ouso ser quem eu sou, do jeito que eu sou. Sabe, eu aceito as minhas contradições, eu aceito as minhas imperfeições, as minhas limitações, eu aceito que eu erro, eu aceito que eu não sou perfeita, eu aceito que eu não dou conta de tudo, eu aceito que eu não sou a mãe 100%, a profissional 101% que a gente gostaria. Eu aceito e tá tudo certo. Então ninguém vai apontar para mim e dizer, ou pelo menos se apontar, beleza, ok, vamos sentar comigo e vamos falar aqui sobre as minhas vulnerabilidades, que eu vou conversar com você e vou dizer uma por uma. E isso não é arrogância, é consciência, é uma tomada de consciência de quem eu sou. E aí quando eu jogo isso aqui, quando eu trago e vivo no meu dia a dia quem eu sou, correndo, querendo ser uma pessoa melhor, mas mostrando também que eu erro, mostrando quem eu sou, sabe? Sem ficar com firula, sem ficar querendo mostrar um personagem que eu não sou. Aí quem está do outro lado, que também tem as contradições, mas só que tem receio de se mostrar, diz assim, nossa, se ela tá assim e tá bem, eu também posso. Então as pessoas vão se conectar com pessoas que são de verdade. E pessoas que são de verdade, elas mostram suas vulnerabilidades. Olha aqui. E se nega. Oh, Manuela. Quem é Manuela aqui? Manuela Teles, seja bem-vinda. Olha aqui mais aqui. E é aquela história da jornada, é aquela história do Jornada do Herói. Todo herói, mocinha, permite-se mostrar sua vulnerabilidade e suas qualidades, gerando empatia no público, o que faz com que a nossa audiência torça pela gente. Isso. Ah, beleza, amor, boa a live, maravilha. Isso mesmo, isso mesmo. Só que assim, é uma jornada do herói, mas é uma jornada do herói de uma mulher comum. De uma mulher que nasceu numa família de poucos recursos, mas que tiveram pais que se dedicaram para dar, nunca faltou o alimento, nunca faltou nada, não tem aquela história, né? Não posso contar aquela história de que tive privações, nunca tive, na verdade, mas não foram, são funcionários, minha mãe é funcionária pública, meu pai era mecânico, então eu não sou de uma linhagem de pessoas abastadas, não, mas sou de pessoas trabalhadoras, né, de trabalhador, então um casal de trabalhador, então eu sou uma mulher comum, né, uma mulher comum que veio, que entrou dentro de uma universidade, que estudou, mas que tinha várias ideias, que queria várias coisas, que queria mudar o mundo, né, naquele momento escolheu o curso de jornalismo porque era o que dava conta de tudo que ela tinha na cabeça, porque ela queria fazer isso, queria fazer aquilo, ela tentou fazer, ela fez vestibular para outras áreas, não é, mas ela depois desistiu, ela fez mestrado, também passou na seleção, terminou, mas depois desistiu porque não era aquilo, então era uma mulher multipotencial, mas que ainda não sabia.
Aí às vezes ela se cobrava achando que não tinha foco. Aí ela foi fazer um vestibular para ser advogada, porque a mãe lá atrás quis. Aí depois ela viu que não era aquilo, ainda cursou o curso de advocacia. Veja quanta coisa. Então é uma história de uma mulher comum, porque eu sou uma mulher comum. E uma mulher comum que depois se transformou, sabe, em uma capa, porque ela entendeu naquele momento, e eu entendo ela, porque ela não tinha os recursos que a Isabel de hoje tem, que ela precisava vestir aquela capa, sabe, de heroína, de durona, para se firmar. Claro que existe essa influência da sociedade machista, que se você se mostrar muito frágil, muito doce, naquele momento, principalmente naquele momento que eu estava vivendo, lá na década de 90, seria engolida. Na verdade, seria tido como otária, besta, bobinha, não dá para trabalhar aqui não. A menina, uma vez assim, menina, deixa de ser inocente, que inocente aqui não cabe não. Inocência nesse trabalho não cabe. Então, quer dizer, eu tive que desenvolver outras ferramentas. E outras ferramentas dentro de mim, outros recursos, muito mais ligados a essa energia masculina. E por conta disso, eu tomei muitas posições que não era da minha essência, mas por questão ali naquele momento de sobrevivência, o entendimento que eu tinha. Hoje eu entendo que eu poderia ter conquistado tudo e até muito mais com a essência que eu tenho, com quem eu sou, na verdade. Mas está tudo certo, eu tinha 20 e poucos anos, né? Estava distante ainda, ainda estava me encontrando, saber quem eu era, todo o meu potencial. Ainda não tinha dimensão do potencial, dos meus recursos, nem dos meus pontos de melhoria. Eu ainda não sabia. Então, se você está nesse momento, se você está vivendo isso, também tenha calma com você. Não se precipite, está tudo certo. O que eu quero que você entenda é que a sua vulnerabilidade, aquilo que você entende que é o seu ponto fraco, aquilo que está em você, que você não quer que as pessoas vejam, porque você tem receio do que as pessoas vão fazer com essa informação que para você às vezes é muito cara, eu faço uma proposta. Primeiro se resolva com ela, né? Olhe para você e fique confortável naquilo que é vulnerável, na sua vulnerabilidade. Quando eu disse aqui, porque essa questão do corpo, não é uma questão onde as mulheres são muito atingidas, há muita cobrança. Então, quando eu falei aqui da questão do corpo, que as pessoas, por exemplo, você é gorda. Então, teve um momento que eu já me incomodei, sabe? E quando aquilo me incomoda, então aí eu fico uma presa fácil. Então, o que os outros falam acaba afetando na minha vida. Só que depois mas eu sou uma mulher gorda. E qual é o problema em eu ser mulher gorda? Então, para mim, acabou. Então, quando se ouve, quando se fala, sabe? Ou quando falam, ou querem dizer, eles têm que se virar em outra coisa. Porque aquilo que era vulnerável, que era a minha vulnerabilidade, se transformou num superpoder. Porque hoje eu falo daquilo que durante um tempo foi caro para mim. Eu falo que eu era uma pessoa reativa. Eu falo de uma forma muito tranquila, que eu tinha resposta para tudo, que eu era ácida, sabe? Ácida, sarcástica. Não estava nem aí. Não estava me incomodando com o sentimento do outro. Eu queria estar no controle da situação. Eu queria, era isso que eu tinha, sabe? Era esse entendimento. Só que não era quem eu era, na verdade. Eu tinha que vestir esse personagem, eu entendia que eu vestia esse personagem, na verdade, para dar conta, para criar, sabe? Essa força que, na verdade, né? Essa força dessa energia toda masculina, que era para ser respeitada. Oh, Jesus! Hoje eu acho que eu sou muito mais respeitada. Sem o escarpão, sem o cabelo estar sempre arrumado, sem estar sempre maquiada, fora do padrão do peso. E falando das coisas que eu quero, falando justamente das coisas que eu acredito, né? Falando com palavras que se fosse em outro momento eu não falaria, sabe? Porque, ai meu Deus, isso fica muito feio, ficar falando nas redes sociais, ou então você tem que estar sempre arrumada para estar. Em outro momento, sabe? Aquela lá Isabel não faria, mas hoje eu não estou nem aí, porque essa é a minha vida. Então é essa a minha
realidade. E eu não vou mais criar uma realidade para caber na realidade de ninguém. E na realidade que também a pessoa talvez nem seja uma realidade. Ela construiu aquilo e está vivendo. Sabe aquele mundo do Bob? Aquele filme, O Incrível Mundo do Bob? Pois é, eu tô fora desse mundo. Meu mundo é o mundo da Bel. É um mundo que eu tô usando o quarto do meu filho, porque a internet aqui fica melhor, e tá ali. Aí tem livro meu que eu coloco, tem os bonecos dele, tem que nem ele mais quer alguns, porque já tá quase entrando ali na adolescência, é um pré-adolescente, sabe? E aqui, com as condições que eu tô na mesa no escritório dele, sabe? Por quê? Porque é o que dá, sabe? É o que dá. E é o que dá. Eu tô com a camiseta que eu gosto, do Charlie Brown, né? Eu tô com o óculos que eu gosto, aí eu misturo um colarzão, aí tem outro dia que eu tô com o meu Ho'oponopono, com o meu colar de Ho'oponopono, que eu gosto do Ho'oponopono. Mas você é uma cristã e gosta do Ho'oponopono? Sim, eu sou uma cristã que gosta do Ho'oponopono. Eu gosto de tanta coisa, sabe? Então é isso que eu sou. E é isso que conecta com as pessoas. Ah, Isabel, você tem as suas contradições? Claro. E vocês vão acompanhando. Às vezes eu posso dar uma opinião que não seja a opinião que você goste. Mas eu não fico escondendo a minha opinião. Eu me posiciono, sabe? Ou então eu fico também calada, que é uma forma também de se posicionar. Sabe? Você tem valores, os meus valores você sabe. Como é que eu sei? Eu preciso estar falando, vocês veem no meu dia a dia, nas minhas postagens. Vocês veem quando o que eu digo, o que eu não digo, o que eu compartilho nas minhas redes sociais. Então tudo isso faz parte de quem eu sou, né? Se você vê algo de engraçado no Reels, sou eu, é aquilo que eu gosto também de fazer. Sabe? Eu gosto de ser engraçada, eu gosto de ser, porque isso está dentro de mim, mas que antes eu escondia um pouco mais. Né? E é uma coisa tão minha que quando eu olho para minha adolescência, na época do colegial, que eu sou do tempo de colegial, eu vejo que eu imitava meus professores. Gente, eu imitava, mas eu imitava de um jeito que eu dava para ser atriz também, porque eu já quis ser atriz também. Só que eu fiz o teste de seleção. Aqui existe, né, o sindicato, e não passei. Mas eu não passei porque eu não estudei. Eu me garantindo, achando que eu ia decorar o texto. Acho que fiz alguma coisa de noite, eu fui dormir e tinha que apresentar um texto e tudo mais. E eu não consegui memorizar na hora, porque bateu aquela insegurança lá e eu fiquei com receio. Mas eu também, agora que eu tô lembrando, fiz teste e já fui atriz também, mesmo sem ser profissional. Porque na escola que eu estudava, tinha muitas gincanas. Então, eu já dirigi. Ai, nossa senhora, quanta coisa que eu tô lembrando agora. Eu já dirigi, né, peças teatrais e já ganhei, viu? As peças que a gente fazia eram peças assim, uma montagem. Basta dizer que o negócio ficou tão grandioso na escola que eu estudei, no Arquidiocesano, que na época o diretor mandou construir um teatro. Até hoje tem esse teatro. Veja, dentro de uma escola eu acho que tá mais de 300 ou 400 pessoas sentadas. Olha que coisa grandiosa, não era? Então, eu fiz isso também. Veja quanta coisa. E por muito tempo, porque estar nesse ambiente, eu negava tudo isso. Aí eu disse, não, mas eu não sou isso daí. Ah, Isabel, mas se você mostrar isso daí, as pessoas não vão te respeitar. Então, eu achava que realmente. Só que hoje não. E como às vezes algumas pessoas já me questionaram, ah, Isabel, você trabalha com autodesenvolvimento, você trabalha com mulheres, né, que fui eu que escolhi trabalhar com esse segmento, né, com mulheres, porque eu acho que é o que é a minha mensagem, e trabalhar nessa questão da autoconfiança, da autoestima. Mas você não está se apresentando assim, você faz vídeos engraçados, você não tem medo de estar participando. Aí às vezes eu estava até na época naquele outro aplicativo, na outra rede social, e aqui no Reels, no Instagram, e gosto de inventar, de criar. Você não acha que isso vai comprometer a sua credibilidade como mentora de mulheres, como uma mulher que vai orientar outras mulheres a ser autoconfiante, ou a orientar outras mulheres a trabalhar a sua autoestima, a reconhecer e ser quem ela? Eu digo, não, eu acho que é justamente o contrário. Se elas entenderem, se ela olhar para essa mulher e dizer assim, nossa senhora, essa mulher tá aí falando tudo isso, nessa segurança, nessa tranquilidade, desse jeito todo, tu imagine eu que já devo estar montada, ou que devo estar alinhada. Então você é o quê? Você é o máximo. Eu acho que é justamente por eu ser assim que você vai se conectar comigo, ou também não vai se conectar e tá tudo certo. E tá
tá tudo certo, porque isso faz parte do processo. Não é obrigado a todas as pessoas, todas as mulheres estarem na mesma sintonia que a minha. Não, quem é que vai sintonizar comigo? São as mulheres comuns, que passaram a sua vida, muitas vezes, vivendo um personagem, ou tendo que fazer o que elas não gostariam de fazer. Por muito tempo ficaram caladas, aprisionadas dentro das suas vontades, e que isso gerou muita insegurança, muita insatisfação, e que hoje está replicando na sua vida familiar, na sua vida, no seu relacionamento e no seu trabalho. Então são essas mulheres que vão olhar para mim e vai dizer, olha, essa mulher aí pode me ajudar, porque ela também já passou por essas etapas que eu já passei. Vai ser aquela mulher que talvez esteja desconfortável, né, que tem uma dificuldade de entrar dentro desse padrão de beleza, especificamente que tem uma dificuldade com seu peso e acha que ser quem ela é, estar acima dos padrões que estabeleceram como o peso correto, esteja aí se sacrificando, insegura, achando que não é capaz de ter um relacionamento, ou achando que o relacionamento está indo por água abaixo por conta do peso dela, achando que ela não é uma boa profissional ou que não consegue mais coisas porque ela não é bonita o suficiente. Aí ela olha para mim e diz, nossa, ela é gorda, ela está aí falando, se expondo, não é, porque é uma exposição, e às vezes ela está com a unha pintada, com o cabelo escovado, tem dias que ela não está e está do mesmo jeito, não é? E aí todos os dias ela tem uma palavra e ela conta das histórias dela, e eu vejo que eu também já passei por momentos como ela, eu também já tentei emagrecer e não consegui, e já tentei já fiquei em conflito com isso e não consegui, e ela conseguiu, então ela tem alguma coisa para me ajudar. São essas mulheres que vão estar ali conectadas comigo. São aquelas mulheres que querem saber mais daquela energia, da energia feminina, da energia da criatividade, da energia da empatia, do amor, da conexão. São essas mulheres que vão estar se conectando comigo. São aquelas mulheres que têm curiosidade de serem um pouco mais expansivas, mas têm receio, porque acha que não vai agradar. E aí, de repente, ela vê que eu rio, que eu brinco, que eu tiro piada, e que não estou nem aí porque os outros vão falar ou vão dizer, porque eu sei que os outros vão falar e vão dizer, mas eu não vou mais parar de viver a minha vida e ser quem eu nasci para ser, porque os outros vão falar ou porque os outros vão dizer. Sabe? Então, quando eu fico confortável na minha vulnerabilidade, quando eu fico confortável nas minhas limitações, né? Quando eu fico confortável em tudo, nas minhas contradições, eu me fortaleço, na verdade. Eu me transformo numa mulher mais autoconfiante, porque eu sei aonde está a minha vulnerabilidade, aonde está os meus medos, né? Onde é o que é que eu tenho medo, o que é que eu tenho que melhorar, aonde é que eu sou contraditória, aonde é que eu sou frágil. E aí eu não me apresento como sendo uma pessoa que eu não sou. Eu me apresento sendo exatamente quem eu sou, né? Mostrando as minhas fraquezas, mostrando para o outro exatamente. Aí você pode dizer, mas Isabel, quando você se mostra assim, você não está mostrando para o outro onde ele pode atirar? Eu estou dizendo aonde ele pode atirar, só que antes dele atirar, eu já estou blindada, porque o tiro dele não vai ter poder contra mim, porque aquilo que ele poderia utilizar, que é a minha fraqueza para me atingir, eu estou confortável nela. Então eu sei aonde eu tenho que melhorar, eu sei aonde estão os meus pontos, só que, além disso, né, além dessa vulnerabilidade, de ter esse conhecimento, de ficar confortável, eu avanço na minha vida, não é? Eu avanço porque eu vou na minha ousadia. Eu ouso ir além das minhas limitações. Eu ouso ir além da minha fraqueza, sabe? Dos meus medos, da minha insegurança. Quando eu era mais jovem, né? Mais jovem, porque jovem eu continuo sendo. Quando eu era mais jovem, eu nunca tive receio, né? Eu digo mais jovem porque eu já tive namoradinhos e hoje eu sou uma mulher casada, então não tenho isso. Até porque neste caso do meu namoro, do meu marido, foi ele que me paquerou. Depois eu conto essa história para vocês.
Então, mas eu nunca tive medo, né? Eu já tinha outros, mas olha, nesse ponto eu nunca tinha medo de dizer, quando eu estava interessada em uma pessoa, olha, eu gosto de você. Claro que a grande maioria das pessoas que eu gostava, você imagina, adolescente, aquilo tudo, né? Aí se apaixona por um ou por outro. Eu dizia, aí as meninas, você tá doida, Isabel, você vai botar a pessoa pra correr. Eu disse, mas eu não consigo. Ela disse, mas essa pessoa vai fazer você de gato e sapato. Eu disse, mas o problema é dela. Eu não tinha vergonha de dizer que gostava do outro, mas claro que eu ficava, o coração, a adrenalina, o coração ia pra ali, ia pra, ah, meu Deus, e o fora que eu vou levar? Pensava em tudo isso, mas eu ousava. E quando eu ousava ao dizer, e a outra pessoa me dava um fora, eu chorava, mas pô, pulei essa ficha aqui, pulei isso aqui, tá entendendo? Então o que eu quero dizer nesse exemplo é que quando você ousa dizer a uma pessoa que você gosta, que você pode estar com medo, você pode estar perdendo uma oportunidade no seu relacionamento, né? Você pode estar perdendo uma oportunidade de mudar de cidade, você pode estar mudando a oportunidade de melhorar no seu emprego, porque você não está ousando um pouco mais, porque você está aí prisioneira da sua vulnerabilidade, você se agarrou com ela e acha que ela é um limitador para que você cresça. Eu quero te dizer que não, ela não é um limitador. Ela é o que lhe torna humana. Ela é o que lhe faz ser diferente das outras pessoas. Só que você precisa, para ter mais da vida que você quer, ousar um pouco mais. E ousar é se mostrar quem você é e não esconder quem você é. Ousar ir um pouco à frente, sabe? Mesmo que com isso você tenha um processo de perda, de sofrimento. Nós não podemos ficar vivendo, como é que eu poderia dizer, na retaguarda de sentir, se privar de sentir as coisas, privar de sentir, de ter sentimentos, de ter sofrimento, de ter tristeza. Essa semana até eu vou falar sobre isso, uma live sobre tristeza, da importância dessa emoção. Porque a gente tem vivido, e aqui esse momento da pandemia veio para justamente desconstruir isso. A gente vinha vivendo num tempo onde a gente era implacável, as pessoas estavam modelo de perfeição, que não sentia nada, eram pessoas extremamente racionais, pessoas que não sentiam, né, que estavam sempre ali com as respostas, então sempre ativas, batendo todas as metas, conquistando tudo e sem parar para olhar para o outro, sentir a dor do outro, né? E aí você acaba vivendo e sem parar nisso. Só que agora a gente precisa entender e olhar para o outro, porque a gente precisa olhar para dentro da gente e ver as nossas limitações, as nossas incongruências, as nossas imperfeições e ficar confortável nelas. Mas ficar confortável não é ficar acomodada, é você ousar mostrar quem você é, sabe? Levando esse pacote todo, suas contradições, tudo. Mas você tem consciência de que há coisas que você pode melhorar, aperfeiçoar. E na caminhada, você vai melhorando. E aí a gente mostra, né, voltando aqui à história desse momento, é que as pessoas, elas não dando espaço para mostrar, sabe, que a tristeza, fracassos, coisas que não dão certo. Ninguém mostrava, ninguém falava que era uma pessoa fracassada ou que tinha fracasso, na verdade. Não, eu nunca fracassei, nunca tudo que eu fiz deu certo, sabe? E isso aí é outro que diz, meu Deus, essa pessoa nunca fracassou, nunca fez nada que deu certo, nada que deu errado. Meu Deus, eu sou um fracasso, porque tudo que eu faço sempre dá errado, ou então a maioria das coisas que eu faço. Só que todo mundo tem fracasso. Todo mundo tem, só que nem todo mundo coloca nas redes sociais. Só que agora, e o mundo está vivendo uma modificação nas relações sociais e está todo mundo se mostrando um pouco mais. Mas tem muita gente ainda vestindo personagem. Só que você que está aí desse lado, você está cansada de ver personagem. Porque você quer conexão, você quer se identificar com a outra pessoa. Então você não vai se conectar com quem vive uma vida distante da sua. Claro, num determinado momento você pode até ficar achando gostosinho para passar o tempo, mas sempre isso vai cansar. Você vai querer se relacionar com as pessoas que têm conexão com você, que têm princípios, valores,
que tem vulnerabilidades iguais às suas e que também conseguiu superar algumas limitações que você tinha. São essas pessoas que você vai querer se conectar também no espaço virtual, sabe? Então, assim, quanto mais você se mostra, mais você se torna mais forte. Quanto mais você mostra a sua vulnerabilidade, né, você se transforma, você fica mais forte. Por quê? Porque você conhece os seus pontos. Não é o outro que conhece o seu ponto, é você. Olha quem tá por aqui: Josefa, Mariana, Lidiane, Mônica, Lene. Bem-vindas, meninas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quem tava aí ouvindo? Tá fazendo sentido? Me diz aí. A gente tá falando de vulnerabilidade, de autoconfiança, de fraqueza. Boa noite, Mariana. Você solicitou aqui para participar, foi isso? Eu não sei, deixa eu ver aqui. Que o Instagram agora mudou algumas coisinhas. Aí fala aí. Então, gente, é sobre isso que eu queria falar para você. Que quanto mais você se mostra, mais você se transforma, mais você se fica forte. Mas, Isabel, mas eu me mostrar a minha fraqueza. Sim, a sua fraqueza. Agora, primeiro, faça as pazes com você. Com tudo, com o pacote completo. Com o pacote completo que eu falo é com o seu lado sombra, ou com o seu lado luz e com o seu lado sombra. É muito bom a gente admitir e aceitar a nossa potencialidade, os nossos recursos, mas as nossas dores, as nossas limitações, na sua grande maioria a gente tem dificuldade. Mas eu quero te dizer que quando você aceita isso aqui, você dá um passo a mais. Porque você se transforma numa pessoa imbatível. Imbatível no sentido de que as pessoas podem falar o que for do seu ponto fraco, mas você já sabe onde é. Então ninguém vai precisar falar de você. Então você se transforma numa pessoa muito mais autoconfiante, porque você se conhece mais. Você também vai se afastar de tudo aquilo que não lhe faz bem. Você vai se afastar de ambientes, de pessoas que ativa ou que justamente querem usar a sua vulnerabilidade contra você. Porque você já se conhece e você vai perceber. Nossa, fulano só sempre quer questionar isso aqui comigo. Fulano só toca nesse ponto. Quando está no lado do seu recurso, da sua potencialidade, fulano não toca, fulano não faz elogio, fulano não fala nada disso aqui. Então você começa a repensar e começa a separar as coisas. Então você começa a mudar de ambiente. Esse ambiente aqui não é para mim. Esse ambiente aqui não é um ambiente propício para eu desenvolver todo o meu recurso e aperfeiçoar aquilo que eu tenho que aperfeiçoar dentro desse meu outro lado. Então é importante que você ouse ser quem você é. Não tenha medo de se mostrar. Acredite, conheça você, se conheça, é o princípio de tudo, é você conhecer, saber onde é que dói, quais são suas dores, quais são suas limitações. Porque eu sempre falo que o que vai te levar para um patamar mais acima não são os seus recursos. É você desenvolver esse outro lado seu aqui, sabe? É você desenvolver o seu lado sombra, trabalhar esse lado daqui. Porque o que você já chegou até aqui já foi o seu recurso. Mas se você quer avançar, da onde você está, você tem que trabalhar isso aqui. E essa parte aqui é a sua vulnerabilidade, é o seu ponto fraco, vamos assim dizer. Então você precisa aceitar isso aqui. Aceitar não como um fardo, sabe? Mas aceitar como uma bênção, no sentido de que é o que lhe diferencia, que é o que lhe torna uma pessoa diferente das outras pessoas, mas é sobretudo o que lhe torna humana. Então você vai tirar proveito disso, porque você a partir disso você vai saber com quem você vai se conectar. Você vai fazer e tratar de se relacionar com pessoas que respeita você, que não usa a sua vulnerabilidade, que reconhece os seus pontos, sabe? Reconhece a sua vulnerabilidade, mas não usa, ao contrário, se conecta com você a partir disso. Isso é que vai fazer a grande diferença. Então, quando eu digo que a sua vulnerabilidade vai te ajudar a você ser uma mulher mais autoconfiante, é porque ela fez isso comigo, né? E se ela fez comigo, ela pode fazer também com você. E nesse processo, eu conheci, né, a Brené Brown,
Primeiro assisti um TED dela, que é um fenômeno, e depois comprei o livro, que já li pela terceira, quarta vez, nem sei, vou ler de novo. A Coragem de Ser Imperfeita. Vou ler uma partezinha bem interessante, que fala justamente sobre ousadia, logo no começo do livro. Fala bem assim, ó. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova de bala, ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar. Ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores. Todo mundo, de uma certa forma, quer ser a prova de bala. Lembra que eu falei a minha história? Era isso que eu queria ser, a prova de bala, né? Durona, sempre com a razão, ninguém poderia me atingir. São conceitos sedutores, mas que não existem na realidade humana. Ou seja, não existe ninguém à prova de bala. Não existe ninguém perfeito, mas a gente insiste em ficar buscando essa perfeição. E nós, mulheres, temos uma tara para ficar buscando isso. E nesse processo dessa busca de perfeição, de ser a prova de bala, nós estamos nos despedaçando, desconectada com a nossa essência, com nossa energia feminina, com quem a gente nasceu para ser. Olha só aqui mais. Devemos respirar fundo e entrar na arena da vida. Qualquer que seja ela, um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nós sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar, olha aqui, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Devemos ousar aparecer, se mostrar como a gente é e deixar que o outro nos veja como a gente é. Porque você talvez esteja justamente impedido de fazer novas relações, estabelecer novas conexões com outras pessoas, porque você não está permitindo que essas pessoas vejam você como você é, na verdade, veja você como você é. Mas primeiro você precisa se ver como você é, ter clareza de quem é você, para você começar a fazer esse processo de se mostrar, de ousar. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Com ousadia, mostrando quem você é, exatamente com o que você tem. Ah, mas é fraqueza, sim, mas eu sou assim. Ah, mas você tem isso, sim, eu sou assim. Quer se relacionar comigo? Vai ser assim. Eu estou num processo de desenvolvimento, porque a minha espiritualidade não cobra de mim perfeição, ela cobra de mim progresso. Se você quiser vir comigo no meu bonde, você vai ser bem aceita, mas me aceitando como eu sou, porque eu já me aceitei. Nessa minha jornada não dá mais tempo, não dá mais para ficar perdendo tempo, sendo quem eu não sou. Então eu sou isso aqui. Tá legal para você? Se não tiver, tá tudo bem. Vai-se embora. Sabe? Não tem obrigação de ninguém aceitar você também. Mas você não tem mais aquele peso e aquela necessidade de ter que agradar o outro, de fingir ser quem você não é, para satisfazer ou para ser aceita, é um fardo que você se livra muito. E vai fazer com que você cresça e evolua muito, porque é um peso que você está carregando e talvez você ainda não esteja percebendo. Pena Branca, Antúlio, Mari, verdade, né? Tá fazendo sentido, Mari? Então, gente, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje nessa live, de vulnerabilidade e de autoconfiança. E tem uma coisa para fechar aqui a nossa história, eu trouxe aqui um pouquinho da minha história, como referência para vocês, e a gente tá nesse momento, todo mundo aí eu vejo assistindo, e de vez em quando eu assisto também o Big Brother, que tem duas personagens, tem a Sara e a Juliette, né? As duas são duas mulheres bonitas, potentes, mas duas pessoas que têm comportamentos diferentes.
Uma tem uma estratégia de se mostrar mais firme, de se mostrar mais estratégica, né? De traçar estratégias, de fazer mais conchavos no sentido do jogo, realmente, que é lícito, tá tudo certo. Mas só que ela tem caído em contradição, pelo menos é o que tem mostrado, né, o programa, ela tem caído em contradição, ela não tem conseguido mostrar o personagem, que talvez nem seja o que ela é, né, desde o começo. As pessoas têm se chocado com o que ela com o que ela vem fazendo. Aí do outro lado a gente tem a personagem, a personagem, a jogadora, a outra componente do Big Brother, a Juliette, que tem tido uma postura desde o princípio, né? E desde o princípio, com essa mesma postura que ela tem, ela já foi excluída, ela já foi rejeitada, ela já foi criticada, ela já foi questionada, ela já se sentiu muito mal, ela já teve vontade de abandonar, mas ela se manteve firme e nem por isso ela abriu mão de ser quem ela é, de falar como ela fala, porque o sotaque dela, que é o nosso sotaque, ainda reforçado, que é lá da Paraíba, que eu amo João Pessoa, amo Paraíba, né? Já fui várias vezes lá para São João, depois da minha cidade é o melhor São João do mundo, porque na minha cidade, primeiro, né, o bairrismo, mas é maravilhoso, né, então assim, é uma mulher nordestina, uma mulher que se posiciona, que as pessoas ficam contra ela, que às vezes se irrita até com a voz dela, com o sotaque dela, mas ela não deixa de se colocar. E ela sabe que ela, às vezes ela é contraditória, ela sabe que ela erra, ela assume, mas mesmo assim ela não deixa de ousar ser quem ela é, de falar as coisas que ela acredita, de dizer o ponto de vista dela, mesmo às vezes ninguém daquela casa querendo. Ou seja, ela sabe da vulnerabilidade dela, mas ela não fica pegando a vulnerabilidade dela e jogando para baixo. Ela ousa, ela vai mais à frente. E quem quiser se conectar com ela, vai se conectar com quem ela é, com essa Juliette que é. E vocês acham que esse sucesso dessa garota é justamente por quê? Porque ela é perfeita? Porque ela não erra? Porque ela é a mulher mais linda do mundo? Porque ela é mais perfeita? Não! Porque as pessoas se identificam com ela. Porque as pessoas se identificam com a verdade dela, porque ela tem uma postura desde o início. Que mesmo aquelas pessoas que às vezes talvez não gostem um pouco do sotaque, não gostem ou não concordem com a opinião dela, mas reconhece que ela é de verdade. E quem é de verdade se conecta com quem é de verdade. Quando a pessoa não é de verdade, não se sustenta por muito tempo. Você cria um personagem, ilude as outras pessoas passam a te amar, mas quando você vai vivendo, você não suporta ser. E aí as pessoas, você não era aquilo? Não, aquilo era um personagem. E aí as pessoas querem se conectar com quem é de verdade, com quem erra, mas admite que errou. As pessoas querem se conectar com quem acolhe, sabe? Com quem briga ali com o outro, mas diz assim, olha, eu tô com raiva de você, eu queria poder votar agora em você, como ela disse, eu queria ter coragem de votar, porque você me magoou, você me machucou, mas o que eu sinto por você é maior de tudo que a gente já viveu aqui. Nossa, aí as pessoas, sabem, nesse momento que a gente está vivendo, nesse processo todo, que a gente está tendo a oportunidade de evoluir enquanto ser humano, a gente vem com uma mulher, olha que extraordinário, olha, pega a visão aí, pega as mensagens, né? Olha aí o que vem, com uma mulher mostrando toda a sua força, toda a sua potência, mas sem precisar abrir mão da sua energia, né? Da sua energia feminina, falando, se posicionando, chorando, sem ter receio de chorar, sem ter medo de falar, de errar, mesmo que às vezes ela erre ali, mas ela vai e é ela. Então é essa mulher que se conecta com várias outras pessoas, não só com outras mulheres, né? Não só com outras mulheres, porque ela é de verdade, ela é contraditória também, ela erra, ela tem vários posicionamentos que às vezes ela se embola e as pessoas reconhecem, mas mesmo assim continuam gostando, porque ela é coração, ela é sentimento, ela tem valores, mas ela admite os erros dela, ela não esconde quem é ela mostra quem é ela no seu dia a dia, ali no seu passo a passo, sabe? Então,
quando ela se mostra, ela diz, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu falo assim, eu sei que eu erro, eu sei que... Ela admite tudo. Ela pega a vulnerabilidade dela e diz, olha, não precisa falar de mim. Mas quando ela diz, eu não precisa falar de mim, não é porque ela está dizendo assim, de forma arrogante, não. Porque eu já sei que eu sou a melhor. Não, é assim, eu sei que eu erro, sabe? Mas nisso aqui, nisso aqui, não. Nisso aqui eu sou leal, nisso aqui eu sei fazer. E as pessoas têm se conectado com isso. Porque ela tem sido verdadeira. E ela não é perfeita. Enquanto que a outra quis se mostrar perfeita, correta, não deu liga. Começou a desmoronar o castelo. Começou a se desconstruir. E aí o que aconteceu? Se perdeu dentro do jogo. De repente, ela nem é aquilo que ela está mostrando lá no jogo, que eu acredito que possa não ser. Mas ela criou o personagem, vestiu o personagem. E aí agora, diante só de um momentozinho... ela já se desmoronou. Enquanto que a outra, falando alto, se metendo em tudo, falando o que é, não sei o que, bererei, as pessoas caiu no gosto popular, mas não é caiu como moda, é porque caiu porque ela é de verdade. Então tem tudo a ver com vulnerabilidade, tem tudo a ver com autoconfiança. E perceba que do começo do programa, daquele biscuit frágil até hoje, como ela, cada vez mais as pessoas querendo que ela se encolhesse, mais ela se mostra. Mais ela se mostra, mais ela se rasga no sentido de mostrar mesmo quem ela é. De tudo, porque quanto mais tempo a gente tem, mais coisas a gente vai fazendo, mais erro a gente vai fazendo. E ela não se encolheu, ela não se acovardou. Ela cresceu, ela se fortaleceu. Eu ouso dizer que ela se empoderou durante o processo. Então, por quê? Porque ela não teve receio de ousar ser quem ela é. Então, minhas amadas, eu quero dizer para você que seja quem você é. Quem você nasceu para ser. Ouse ser quem você nasceu, para que você nasceu, né? Ouse. Ah, mas Isabel, mas eu sou tão imperfeita, eu não sei fazer tudo tão perfeito. Você é extraordinário. Eu tenho certeza que você vai encontrar 1 milhão de outras coisas que você sabe fazer bem feita. E não comece a medir a sua vida, o seu potencial, pela medida dos outros, nem a régua dos outros, certo? Então, meus amores, quero dizer uma excelente noite para você. Amanhã estamos aqui com fé em Deus, se Deus quiser, né? Opa, Marina disse aqui, passo por isso sempre, mas sempre falo, minha autoestima vive em 360 graus e não tenho mais medo de falar tudo que penso. Perfeito, Marina, é isso mesmo. Chega de ficar calada, chega de engolir as coisas e não falar mais. Ninguém é obrigada e nós, mulheres, não somos obrigadas a nada. A nossa única obrigação é ser feliz, certo? Um beijo grande e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer, viu?